Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 5. Capítulo 2, Retorno Temporário. O quê? Estão me chamando de volta. Depois que Noelle saiu correndo da casa, Angie, Lívia e eu nos acomodamos para tomar chá juntos. Foi uma boa ideia pegar minhas folhas de chá para essa ocasião. Parecia que fazia uma eternidade desde que vi Angie tomar um gole de uma xícara que eu preparei, embora apenas alguns meses antes nós tivéssemos desfrutado regularmente desses momentos. O rei também pediu isso. Se você está de férias de verão agora, não deve haver problema, certo? Não havia nenhum problema real, já que eu não tinha planos marcados. A única coisa que pesava na minha mente era Noelle, mas duvidava que qualquer uma das minhas noivas entenderia. Só conseguia imaginar a incredulidade e o nojo em seus rostos se eu dissesse: na verdade, este mundo é um jogo de Otome e Noelle é a protagonista da segunda parte da série. Isso me dava arrepios só de pensar em alguém sendo estúpido o suficiente para soltar essa informação. Só não sei sobre todos nós voltarmos juntos, disse eu. Angie balançou a cabeça. Marie, Sua Alteza e os outros vão ficar aqui. A única pessoa que vai voltar conosco é você, Leon. O quê? Eu tinha certeza de que ela queria dizer que todo o grupo estava sendo chamado de volta, mas aparentemente era apenas eu. Rowling, aquele bastardo. Quem ele pensa que é, me convocando assim? Ok, sim, eu entendo que ele é o rei, e eu até ficaria de boa com isso se ele não fosse tão rato. Lívia deu uma mordida em seu lanche antes de colocá-lo de volta no prato. Na verdade, isso veio de uma reserva de doces que Marie tinha na sala de jantar, e ela teve a gentileza de trazê-los. Infelizmente, Lívia não parecia gostar muito do sabor. Tenho quase certeza de que Marie disse que Gil que comprou esses. Lívia deu um gole no chá que eu preparei, limpando o paladar. Na verdade, a rainha concordou com Sua Majestade. Se houver manobras políticas acontecendo aqui na República, ela quer discutir o que devemos fazer daqui para frente. A senhorita Milene também. Quero dizer. Sua Majestade também. Seus olhos se estreitaram. A rainha Milene Rafaelfort, de Oxford, era mãe de Julius, mas apesar de sua idade, ela ainda parecia jovem e bonita. Se ainda estivéssemos no Japão, eu poderia tentar a sorte com ela. Espera aí. Ela é casada. Não posso fazer isso. Porque ela teve que ser comprometida. Ela era totalmente o meu tipo. Eu disse, tentando encontrar as palavras. Bem, acho melhor eu voltar para Oxford então. As bochechas de Lívia se encheram enquanto ela fazia um bico. Você parece bem animado por poder ver Sua Majestade de novo. Não posso evitar. Ela é fofa. Mesmo agora, ainda achava difícil acreditar que uma mulher tão incrível estivesse casada com um idiota como Rowling. Casamentos políticos são realmente difíceis. Angie limpou a garganta. Desculpe ser tão abrupta, mas sim, você vai voltar conosco diretamente para Oxford. Você é o único que pode agir no caso de algo acontecer aqui na República, então você precisa estar envolvido na conversa. Eu não queria me envolver com a política da República, mas o reino de Oxford não compartilhava meus sentimentos. Uma das 6 grandes casas, os Favels, havia perdido o poder. Isso foi culpa minha, já que eu havia orquestrado sua queda, mas qualquer agitação política resultante poderia afetar o reino. Eles não podiam se envolver diretamente sem repercussões diplomáticas, mas talvez eles achassem que eu poderia manipular as coisas com mais facilidade enquanto estivesse aqui estudando no exterior. Eles me dão crédito demais. Falando politicamente, eu era como um bebê que mal tinha aprendido a engatinhar. Angie olhou ao redor. Deixando isso de lado. Então aqui é onde você tem vivido com Sua Alteza e os outros, Eu estava preocupada que algo pudesse ter acontecido entre você e Marie.
Não tem como diabos isso acontecer. Eu balancei a cabeça. Você não precisa se preocupar. Não há nada entre Maria e eu agora, e nunca haverá. Lívia me olhou com suspeita. Podemos realmente acreditar em suas palavras. Você já foi conhecido por mentir às vezes. Ah, caramba! Minha única qualidade redentora é minha honestidade. Angie riu. Faz um tempo desde que bebemos chá ao som das suas desculpas duvidosas. Agora, desculpe pela pressa, mas se você não tiver outros planos, vamos embora amanhã. Você tem algo para resolver antes de partirmos? Na verdade, não. Embora eu gostaria de ter tempo para comprar mais presentes para todos em casa. Oh, na verdade, por que vocês duas não passeiam um pouco pela cidade enquanto estão aqui? Já que vamos voltar para o reino, eu gostaria de passar na casa dos meus pais no caminho, e vou precisar de algumas lembrancinhas para eles. As meninas trocaram olhares antes de assentirem. Tudo bem. Confiamos que você vai nos acompanhar enquanto estivermos aqui. Estamos animadas para passar um tempo com você, Sr. Lyon. Meu coração se aqueceu quando ambas sorriram para mim. Admito que a ideia de Marie ter que cuidar das coisas aqui na República enquanto eu estivesse fora me deixava seriamente ansioso. Naquela noite, Lyon levou Angie e Lívia para passear pela cidade. Supostamente, eles iriam jantar em um restaurante também. Marie suspeitava que Angie e Lívia não quisessem comer qualquer refeição que ela tivesse preparado. Ela entendia isso, mas ficava preocupada quando eles não voltavam. Por que ele não voltou? Ela lamentou. Porque Lívia e Angie disseram que não querem ficar aqui, disse Claire. Eles podem ficar onde quiserem. Porque meu irmão pelo menos não volta. Eu queria falar com ele sobre minhas finanças. Os 5 idiotas de Maria haviam acabado com todo o orçamento deles. Ela não fazia ideia de quanto restaria depois deles esbanjarem tudo. No pior dos casos, eles passariam o resto das férias de verão sem um tostão. Não sei quais plantas são comestíveis neste país. Maria sabia muito bem as plantas de sua terra natal e conseguia se virar sozinha para forragear, mas era uma história diferente nessa terra estrangeira. Maria não tinha ideia se as plantas perto de sua mansão eram seguras para comer. Você realmente pretende mastigar qualquer erva daninha que cresce no jardim? Perguntou Claire. Bem, tanto faz, você não pode culpá-las. Você realmente esperava que elas ficassem aqui? No mesmo lugar onde você e Sua Alteza estão vivendo. Julius era um dos muitos homens que Maria havia seduzido, destruindo seu noivado anterior com Angie. Dado seu passado, era natural que Angie não quisesse estar perto deles. Mas elas poderiam pelo menos ficar na residência dele, protestou Marie. O mestre disse que não deu certo por não ter limpo ainda, então elas estão ficando no Licorne por enquanto. De manhã, ele vai pegar o Eorn e voltar para o reino. Marie caiu em desespero. Essa experiência de intercâmbio estava se tornando um desastre. Dessa forma, ela nem conseguiria aproveitar as férias de verão. Agora o que eu vou fazer? Depois de aproveitar bastante o sofrimento de Marie, Claire finalmente disse, Ding-dan. O mestre já sabe da sua situação. E ele sabe. Sim, e ele disse que, como estará longe da República por um tempo, espera que você lide com qualquer coisa que aconteça nesse meio tempo. O quê? É só isso. Ah, seu grande idiota de irmão. Infelizmente, suas esperanças foram frustradas. Lyon não havia preparado nenhum auxílio financeiro adicional. Claire deixou cair algo, e um som pesado ecoou. A coluna de Marie se endireitou imediatamente. Oh, o que é isso? Ela abriu a bolsa e descobriu, para sua surpresa, que estava cheia de dinheiro. O mestre disse que você provavelmente precisaria disso para suas despesas e coisas do tipo. Marie jogou os braços ao redor da bolsa, esfregando a bochecha contra ela. Ele é o melhor irmão de todos. Tão gananciosa como sempre, vejo, disse Claire,
exasperada. Não que eu não goste de você por isso. Afinal, isso mostra como o sangue humano antigo é puro em você. Longe de não gostar de você, eu te adoro, Ri. Os humanos antigos haviam criado tanto Luxon quanto Cleare como armas, mas seus sentimentos estavam além da compreensão de Mari. Ela deixou a conversa sobre sangue e genética entrar por um ouvido e sair pelo outro. A coisa mais importante para ela era o dinheiro, por isso ela se agarrou desesperadamente à bolsa. Diga ao meu irmão que ele pode deixar tudo comigo, disse Mari. As 6 grandes casas têm medo dele depois do que ele fez, então tenho certeza de que não vão tentar nada. Não se esqueça, o perigo vem quando menos esperamos. De qualquer forma, eu vou ficar com você desta vez, então se algo acontecer, eu vou ajudar. O quê? Mari piscou. Você vai ficar? O mestre estava muito preocupado para te deixar sozinha. Devo avisar que eu era originalmente uma IA trabalhando em uma instalação de pesquisa, então não espere que minhas habilidades se comparem com as de Luxon. Baixinho, Cleare murmurou, eu realmente espero que ele volte o mais rápido possível. No entanto, Maria assumiu otimisticamente que, enquanto Cleare estivesse lá, não haveria problemas. Ela estava convencida de que as 6 grandes casas estavam com muito medo para agir de qualquer maneira, e havia uma preocupação mais urgente. Na verdade, estou mais preocupada com a Noelle, disse ela. Essa é a protagonista número 2, certo? Aconteceu algo com ela. Meu irmão partiu o coração dela. Eu nunca imaginaria que ela se apaixonaria por ele. No dia seguinte, Lélia ficou perplexa quando Noelle finalmente saiu do quarto com os olhos inchados e o cabelo desgrenhado. O cabelo dela sempre tinha vida própria, mas estava particularmente terrível. Noelle acariciou timidamente os emaranhados, forçando um sorriso. Já faz tanto tempo que até minha cama parece diferente. Mas como o sol está brilhando hoje, eu estava pensando em fazer uma faxina na casa. Algo aconteceu, não é? Perguntou Lélia. Nada demais. Elas eram irmãs, gêmeas, na verdade. Lélia podia enxergar através daquela mentira. Na verdade, mesmo que elas não fossem parentes, Lélia saberia que algo estava errado. Se você não quiser falar sobre isso, não vou te forçar, mas acho que você se sentiria melhor se falasse. Lélia entregou uma xícara de café para sua irmã. Ela congelou por um segundo ao notar Noelle escondendo a parte de trás da mão direita. Era fácil adivinhar o motivo. Não consigo acreditar. Será que a marca da sacerdotisa apareceu? Mas então, isso significa que Leon é o parceiro dela. A ordem em que as marcas haviam aparecido era estranha, mas elas haviam aparecido. Em termos de jogo, eles já haviam superado um dos obstáculos. Mas o comportamento de Noelle era preocupante. Confusa como estava, Lélia não deixou transparecer em seu rosto. Noelle cobriu o rosto com a mão esquerda. Lélia, você conhece a lenda da nossa família, não é? Aquela sobre a sacerdotisa e o guardião. Lélia deu um gole no café enquanto pensava. Isso mesmo, havia uma história, não é? Essa lenda desempenhava um papel fundamental no enredo romântico do segundo jogo. Normalmente, a sacerdotisa escolhia um homem que então se tornava o guardião. A árvore sagrada concedia muitas marcas, mas a mais importante, e mais poderosa, era dada à pessoa selecionada pela sacerdotisa, daí a razão para a lenda, narrativamente falando. Dizem que a pessoa mais adequada para se tornar o guardião é alguém que sente profundamente pela sacerdotisa e cujo afeto ela também retribui da mesma forma. Ou algo assim, certo? Foi assim que a mãe escolheu o pai. Isso mesmo. Mesmo que Alberg-Raut fosse o pretendente dela, nossa mãe escolheu um homem de fora das 6 grandes casas. O pai de Lélia e Noelle era um plebeu sem marca. Sua mãe havia traído o noivado com Alberg para escolhê-lo. Isso enfureceu Alberg, em vingança, ele aniquilou a casa Lespinasse. Ou pelo menos,
Foi assim que foi explicado no jogo. Lélia ainda se lembrava de como tudo aconteceu. E assim, a protagonista conhece seus pretendentes na academia, sentimentos florescem entre eles, e ela pode escolher o homem que realmente ama para ser o guardião. Embora tenhamos saído um pouco do caminho, já que o Leon já foi escolhido. Não é de admirar que Lélia estivesse tão confusa. Nunca lhe passou pela cabeça que Noelle poderia escolher Leon, pelo menos não até agora. A verdade é, eu amo o Leon. Mas meus sentimentos parecem ser unilateral. Eu não aguentava mais viver lá com eles, então voltei, Noelle admitiu enquanto soluçava. Seu olhar estava fixado na parte de trás de sua mão direita. Seu coração sofrera um grande golpe. Ela claramente ainda não tinha reconhecido que havia recebido sua marca. Lélia não podia se permitir a mesma negação. Não consigo decidir se isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Ela estava feliz por finalmente terem uma sacerdotisa e um guardião, mas Noelle estava completamente abatida. Isso tornava difícil prever como a história se desenvolveria a partir daqui. Você disse a ele como se sente? Perguntou Lélia. Ele não parece ser tão popular com as garotas. Acho que se você dissesse a ele, ele ficaria radiante. Leon não compartilhava da mesma sorte dos interesses amorosos em termos de aparência. Lélia também não tinha ouvido falar de nenhum envolvimento romântico entre ele e outras garotas, então ela tinha quase certeza de que ele estava disponível. Noelle balançou a cabeça. Ele já está noivo. E de 2 mulheres, além disso. 2. Lélia exclamou, espantada. Já era chocante o suficiente ouvir que ele tinha uma noiva. Bem, eu suponho que ele faça parte da nobreza. Talvez isso não seja tão estranho para os Wolfortianos. Enquanto isso, ela começava a questionar o que ela achava que era uma prática comum, ou seja, ter apenas um parceiro. Espera aí. Tenho quase certeza de que o reino de Wolfort deveria ser uma matriarquia, certo? Será que a realidade é de alguma forma diferente do jogo? Melhor eu verificar com a Maria e o Leon para ter certeza. Bem, pelo menos entendi as circunstâncias agora. E o que você planeja fazer? Não é bom ficar remoendo as coisas. Talvez você devesse procurar por outra pessoa. Interiormente, Lélia quebrava a cabeça sobre qual interesse amoroso ela ainda poderia emparelhar com sua irmã. Noelle balançou a cabeça. Não agora. Nem quero pensar em romance. Parece que isso é bem sério. Lélia concluiu que precisaria consultar Maria e Leon, mas não poderia deixar sua irmã sozinha no estado em que ela estava. Ela ficaria ao lado de Noelle pelo resto do dia. Antes de seguirmos para a capital de Wolfort, passamos na casa dos meus pais. Quando meu pai saiu para me receber, ele me agarrou pelos ombros e me sacudiu. O que diabos você estava fazendo em Alzer? Fizemos certo em te noivar antes de você partir. Ou talvez isso tenha sido um erro, na verdade. De qualquer forma, por que você está atraindo essas garotas? Se isso era algum indício, minha família já sabia sobre a minha suposta traição. Vocês realmente não têm fé em mim. Eu não traí. Foi tudo um mal-entendido, ok? Você não está me enganando, né? Jaina, que havia voltado para casa já que a academia estava de folga, chegou dançando enquanto nós dois estávamos conversando. Ei, Leon, cadê meu presente? Finley, minha irmã mais nova, estava logo atrás dela. Ela era pequena, com cabelos curtos e cacheados e um olhar feroz. Presumivelmente, ela também tinha ouvido falar dos meus supostos casos amorosos. Você é um lixo completo, ela disse. Por que estou sendo arrastado na lama? Eu disse a vocês que foi um mal-entendido. Eu olhei furiosamente para Jaina. O quê? Não me diga que sua luxúria chegaria a esse ponto. Mesmo como piada, isso não era engraçado. Eu definitivamente não tinha interesse em incesto. A única razão pela qual eu a olhava de vez em quando era porque eu continuava pensando na garota da República que me implorou para chamá-la de irmã mais velha.
Seu nome era Luiz, e ela era tão gentil quanto confiável. Desviei o olhar de Jaina e murmurei: eu quero uma troca. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Qual é o seu problema? Ela retrucou. Como você ousa me olhar repentinamente e falar em me trocar? Você realmente não tem maneiras. A República deve ser um lugar realmente bizarro se alguma das mulheres lá estiver disposta a ter um caso com você. Eu resmunguei. Ah, é mesmo. E você, querida irmã? Já encontrou um parceiro na academia? Jaina tremeu no lugar antes de sair pisando duro, como se quisesse fugir da minha pergunta. Finley a seguiu de perto, olhando para trás apenas uma vez para me mostrar a língua. Conhecendo minha irmã, eu tinha quase certeza de que ela não tinha encontrado ninguém. Parecia que eu estava certo. Eu sorri triunfante enquanto as via se afastando. Eu ganhei dessa vez. Não provoquei ela, disse meu pai com um suspiro exasperado. Jaina realmente parece estar se esforçando. O problema é que os garotos da academia estão na defensiva agora, afastando possíveis pretendentes. Então não há ninguém para ela se envolver. O que você quer dizer com na defensiva? Todos estão afirmando que preferem se casar com alguém que não tenha sido exposto à ideologia venenosa da academia. Bem, de qualquer forma, eu vou casá-la com uma das famílias de cavaleiros, então ela não ficará completamente sem sorte. Em outras palavras, ele escolheria um garoto de uma das casas que servem à nossa família. Os cavaleiros tinham suas próprias terras, feudos. Sinceramente, eu me espantei com a ideia. Você vai obrigá-la a se casar com um deles. Eu sinto pena do cara com essa falta de sorte. Não coloques dessa forma. Eu pretendo educá-la adequadamente antes. Sim, pretendo são as palavras-chave aqui. Considerando a atitude de Jaina, ele estava enfrentando uma batalha difícil. A única coisa positiva em tudo isso é que a situação matrimonial parecia estar mudando no reino. Eu invejava meus colegas mais novos por isso. Embora, eu admita, tenho duas parceiras maravilhosas, então não tenho do que reclamar. Mas falando sério, Sua Majestade te chamou para a capital, não foi? Perguntou meu pai. O que você fez dessa vez? Eu gostaria que você não dissesse como se eu estivesse sempre me metendo em encrenca. Tudo que fiz foi dar uma boa surra no filho de um nobre de Alzer. Só isso. Sabe, às vezes sou tomado pela culpa e quero dizer ao rei e à rainha o quanto sinto muito por todos os problemas que você causa a eles. Bem, isso é desnecessário. São eles que estão me causando problemas, só para você saber. Quando cheguei à capital, Roland estava esperando para me ver. Nosso encontro foi mais casual do que formal, já que não usamos uma sala de audiência. Ele tinha alguns funcionários e alguns cavaleiros para aguardá-lo. A senhorita Milene também estava presente, mas Roland parecia ansioso para ser o único a falar. Seu tom de pele pálido e cabelos desgrenhados indicavam que ele estava bastante fatigado. Aparentemente, eles estavam ocupados aqui após o incidente com a República, e ele não escondia sua indignação. Você parece bem, moleque. Graças a alguém, nem tive tempo para dormir ultimamente. Oh, bem, estou indo incrivelmente bem. Dormindo como um bebê todas as noites, disse, sorrindo alegremente. Roland rangeu os dentes de frustração. Sim. Bom, exatamente assim. Vou dormir muito bem esta noite. Estamos sobrecarregados de trabalho por sua causa, disparou Roland. Você realmente adora a encrenca. Foram os alzerianos que começaram a briga. Achei que seria rude negá-los. O que você é, algum tipo de bárbaro? Quem começa uma guerra por uma discussão boba? Você me decepciona. Oh, obrigado, Sua Majestade. Eu queria tanto ver essa expressão exata no seu rosto. Essa é a razão pela qual eu me esforcei tanto. A decepção de Roland não significava nada para mim. Na verdade, ele nunca esperou nada de mim desde o início. Dito isso, eu fiz isso sabendo que o irritaria.
Então essa reação não me surpreendeu. Eu adoraria te mandar para a forca neste exato momento. Minha rainha. Você acredita que nosso rei diria uma coisa dessas? Panicado, Rowling resmungou entre os dentes, seu covarde miserável. Milene estava claramente exasperada com toda a situação. Não podemos enviar o homem que salvou nosso Julius para a forca. Na verdade, esta é uma excelente oportunidade para nós. Devemos preparar uma recompensa para o Leon, ou melhor, para o Lord Leon. O que? Estou recebendo uma recompensa? Até agora, subi a escada social a uma velocidade ridícula, mas agora sou um conde, e com uma classificação no 3º nível da corte, para ser mais preciso. Isso é o máximo que posso alcançar. Seja qual for essa recompensa, pelo menos não será uma promoção ainda maior, o que é mais um motivo para receber com felicidade. Embora a verdadeira pergunta seja, como é que acabei com esse título em primeiro lugar? Até eu achei estranho. Rowling desviou o olhar. Ele estava fazendo beicinho como uma criança, mas como eu era um adulto, deixei pra lá. Graças a você, tivemos a chance de obter informações detalhadas sobre o funcionamento interno da República, continuou Milene. Eu havia ouvido dizer que eles adoravam essa árvore sagrada, mas parece que isso lhes trouxe benefícios de outras maneiras também. Se vocês soubessem apenas disso, não seríamos um tanto inexcusavelmente ignorantes antes. Embora eu achasse isso suspeito, talvez fosse apenas porque eu estava acostumado com a forma como as coisas funcionavam no meu mundo anterior. A correspondência neste mundo era extremamente lenta. Também havia a questão da credibilidade. Havia tantos rumores que era difícil distinguir a verdade da ficção, então os relatórios que chegavam não podiam ser considerados como garantidos. Aparentemente, como a senhorita Milene confiava em mim pessoalmente, ela depositava fé nas informações que eu fornecia. Nada poderia me deixar mais satisfeito. Agora que os Feyvel perderam poder, fico pensando como Raquel vai reagir, disse ela pensativa. Você está se referindo ao reino sagrado de Raquel? Perguntei. Um dos vizinhos de Oxford, o reino sagrado era uma nação hostil envolvida em um número considerável de guerras. Eles também tinham uma embaixada na República. A pátria da senhorita Milene era um país pequeno do outro lado de Raquel chamado Reino Unido de Lepart. Era uma coleção de vários estados que se uniram para formar um reino sob 3 grandes famílias, das quais a da senhorita Milene atuava como líder. Eles tinham suas próprias circunstâncias especiais e um sistema de governo complicado. Mas deixando essa bagunça de lado, Lepart foi basicamente fundada porque Raquel continuava ameaçando invadir e nenhum país menor por si só tinha chance de se defender. Raquel tem laços com os Feyvel, explicou a senhorita Milene, vendo a surpresa em meu rosto com a mudança da conversa. Agora que os Feyvel perderam poder, é possível que eles tentem se apoiar nessas conexões. Ou pode ser que Raquel tente se aproximar de uma das outras casas. Ah, é isso que ela quer dizer. Faz total sentido. Eu franzi a testa. Espere. Nesse caso, com qual família nós nos aproximamos? Ninguém se preocupou em me dizer. Rowling franziu o senho. Ninguém em particular. Pelo menos não mais. Eles se foram agora. Você quer dizer os Lespinaces? Antigamente, Alzer não era governada pelas 6 grandes casas, mas pelas 7 grandes casas. A família de Lelia e Noelle, a casa Lespinace, tradicionalmente servia como presidente da Assembleia. No entanto, cerca de 10 anos atrás, eles foram eliminados pelos Rauts. Isso significava que a senhorita Luz e o senhor Alberg estavam envolvidos. Nenhum deles nunca foi mal comigo, mas isso deixou um nó na minha garganta. Nunca fizemos uma aliança com nenhuma casa desde então, e a importação de suas pedras mágicas cessou. Agora que penso nisso, faz cerca de uma década, disse Rowling. As sobrancelhas da senhorita Milene se juntaram em contemplação. Sim, faz mais de 10 anos desde que a casa Lespinace caiu.
Precisamos encontrar um novo aliado. Alzer fez sua fortuna exportando pedras mágicas. Por essa mesma razão, Wolfort queria um canal sólido e substancial, pelo qual pudessem receber sua parte. Eu entendia suas motivações. Tentei imaginar com quem eles poderiam se aliar, mas honestamente não fazia ideia. Política estava além de mim. Bem, os Feivel estão fora de cogitação, eu disse. Isso era a única coisa que eu sabia com certeza. Vocês terão que escolher uma das outras 5. Aparentemente, para meu alívio, a senhorita Milene não pretendia deixar o assunto inteiramente comigo. Enviaremos um diplomata regularmente, então tudo o que você precisará fazer é apoiá-los enquanto estiverem na República. Ouvi dizer que os herdeiros das 6 grandes casas estão frequentando a academia, então se você puder compartilhar qualquer informação sobre eles, ficaremos muito agradecidos. Também iremos providenciar para que você tenha permissão para se mover livremente enquanto estiver na República. Se algo impróprio acontecer, deixamos a seu critério lidar com isso da maneira que achar melhor. Não estávamos em um local público, mas a senhorita Milene ainda estava sendo mais formal do que o normal. Ela estava completamente no modo de trabalho. Um pouco decepcionante, para ser honesto. Mas se ela me pedisse isso, eu não tinha escolha a não ser obedecer. Afinal, eu era tanto um conde quanto um cavaleiro de Wolfort. A desobediência não era uma opção. Conforme você desejar, eu disse. Agora espere. Interveio Rolen. Porque você ficou totalmente enojado quando fiz um pedido, mas quando a Milene faz, você está todo sorridente. A resposta deveria ser óbvia o suficiente. Eu bufei. Talvez tenha a ver com a maneira como você regularmente se comporta. Você realmente deveria levar seu trabalho mais a sério, Sua Majestade. Os outros funcionários e cavaleiros que estavam de guarda assinaram firmemente concordando. Na verdade, alguns deles me lançaram olhares expectantes, esperando que eu desse uma bronca no rei. Caramba, esse cara realmente relaxava muito, não é?